O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Hoje existem mais de 6 milhões de mulheres que deixam as próprias casas nas periferias das cidades brasileiras, enfrentam horas em ônibus lotados para cuidar das casas de outras famílias, limpar, lavar, passar, cozinhar e até cuidar de crianças que não são delas. Cerca de 1/3 destas pessoas são diaristas e enfrentam a dura rotina de muitas vezes trabalhar cada dia da semana em um lugar diferente. Uma profissão que cresce no Brasil, não apenas porque contratar trabalhadores domésticos mensalistas ficou caro para a classe média, mas também por uma escolha das próprias trabalhadoras, que encontram nas diárias o caminho da autonomia. O Em Tese de hoje fala sobre as relações de trabalho entre diaristas e empregadores. Dados do IBGE revelam que de 2001 a 2011, o número de diaristas passou de 18% para 30% do total de trabalhadores domésticos. Mesmo com o aumento da profissão, pouco se estuda sobre o tema no Brasil. A nossa convidada de hoje, Thaís Monticelli, dedicou o mestrado a justamente entender essas relações. Thaís, por que você decidiu estudar durante seu mestrado um tema que, infelizmente, no Brasil é pouco valorizado, é pouco estudado, uma profissão que é tão comum, mas parece ser até invisível? Então, na verdade, eu comecei a entrar no tema trabalho doméstico remunerado ainda na graduação, quando eu recebi uma bolsa de iniciação científica para trabalhar com o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas Remuneradas. Então, uma das partes dessa minha pesquisa era ir até os sindicatos e compreender um pouco a demanda das trabalhadoras que chegavam até lá, quais eram as suas denúncias, quais eram as suas perguntas, as suas dúvidas em relação a tudo. E uma das características que foi me chamando mais atenção naquele momento foi em relação às diaristas. Elas então me contavam que estavam ali mais para saber como que elas poderiam ou não ter o vale-transporte, ou que um outro empregador de uma outra determinada época havia descumprido as determinações jurídicas em relação ao trabalho doméstico. Então elas estavam ali mais numa relação autônoma mesmo, de como estabelecer os seus direitos perante ao trabalho doméstico. E uma vez, uma das trabalhadoras me disse bem claramente assim, eu deixei de ir numa casa porque o meu patrão não deixou o vale-transporte junto com o dinheiro da diária, e isso me fez já romper com o relacionamento trabalhista que eu tinha mantido até então. Então eu falei assim, mas essa autonomia toda, as relações afetivas que a bibliografia referente ao tema já havia apontado tanto, pareciam, na minha opinião, estar se diluindo por uma racionalidade em relação ao tempo, uma dinâmica de trabalho que se diferenciava até então, o trabalho pontual das diaristas. Então eu acabei investigando bastante nessa época do mestrado, mas basicamente essas relações que se travam entre empregadores e diaristas no âmbito doméstico e como as relações afetivas se configuram nesse momento, nesse tempo mais momentâneo, digamos assim. E dá para dizer que a relação que se estabelece no trabalho de uma diarista com os empregadores, de uma mensalista com os empregadores, é diferente? Por quê? Sim e não, de uma determinada forma sim e não. Primeiramente porque a mensalista, como ela tem um contrato mensal e ela trabalha todos os dias para o mesmo empregador e convive todos os dias com a mesma família, com aquela mesma demanda, e não somente convive com a família, mas também com os problemas daquela família, mas também com as relações afetivas que acontecem naquela família, há uma carga afetiva realmente maior. Mas o trabalho das diaristas não exclui esses afetos. Muito pelo contrário, né? O trabalho da diarista, muitas vezes ele é uma vez na semana para uma determinada casa, mas é durante um ano inteiro uma vez que aquela pessoa vai trabalhar na sua casa. Ela também se dá conta do espaço doméstico, também se dá conta das demandas domésticas que estão ali. E também se dá uma relação afetiva, né? Ela se afeta bastante por aquele momento, por aquele espaço, com aqueles seus empregadores.
E agora é bem diferente também de outras profissões, porque diferentemente de outros trabalhadores que saem de casa e vão para o mundo empresarial, esse trabalhador vai para um mundo íntimo. E que tipo de postura ele precisa ter e que tipo de dificuldade que esse trabalhador enfrenta por ter uma relação diferente de ambiente de trabalho? A relação do trabalho doméstico, né, os contratos do trabalho doméstico, eles realmente têm essa particularidade de ser no âmbito doméstico e não no âmbito empresarial ou corporativo, né? Isso traz muitas particularidades, muitas delimitações, né? Então, você não trabalha apenas com determinados objetivos ou determinados objetos. Você trabalha com coisas muito íntimas e com um espaço muito íntimo, né? O espaço residencial é um espaço muito íntimo. Então, é o lugar onde as pessoas dormem, onde as pessoas comem, onde uma família ali está se reunida para discutir determinados problemas, a educação dos filhos, as notas, o rendimento mensal, enfim. E ela, sim, participa de tudo isso. Então, nessa particularidade toda, as relações entre o trabalho doméstico e entre o empregador e a trabalhadora também se dão de outra forma, né? Justamente porque essas mulheres vão se dar conta dessa demanda e acabam fazendo coisas mesmo no seu dia a dia para isso. Então, é muito comum a gente ouvir das diaristas ou até mesmo de trabalhadoras domésticas mensalistas um cuidado muito especial por um filho da casa. Ou aquela coisa, porque o meu patrão gosta da carne de determinado jeito, ou porque a minha patroa gosta que eu limpe a casa de determinado jeito. Enfim, há uma outra demanda afetiva, né? Há uma outra demanda em relação a esse espaço íntimo que particulariza esse trabalho dos demais, né? Inclusive, particulariza também as relações contratuais do âmbito jurídico, porque de uma certa maneira, essas relações tão íntimas dificultam um pouco na hora de você for tratar as questões do âmbito tão externo fora de casa, né? De um âmbito tão, talvez, digamos, pode dizer, tão fora de casa. Existem pessoas que falam que as leis são duras demais para a gente tratar com amigos e com família, e muitas vezes é isso, né? Quando a PEC das domésticas foi aprovada no Brasil, uma das questões eram justamente essas, né? Do tipo, como que agora 8 horas diárias, será que realmente essas 8 horas de trabalho vão dar conta do que as pessoas têm que fazer numa determinada residência, enfim. E agora, a PEC das domésticas, ela mudou justamente essa percepção, porque é uma profissão. Uhum. Então, você me conta que a trabalhadora doméstica, ela tem essa relação afetiva, mas, por outro lado, ela também precisa se perceber como profissional. Eu queria saber o que as domésticas que você entrevistou, de que maneira elas se percebiam enquanto trabalhadoras? Então, essa questão ela é um tanto quanto complexa na nossa sociedade, porque o trabalho doméstico ele foi marginalizado durante muitos anos na sociedade brasileira. Inclusive, durante a Constituição Brasileira de 88, as trabalhadoras domésticas foram excluídas da maior parte dos direitos trabalhistas que foram concedidos aos outros trabalhadores. Isso tudo também faz e legitima um quadro de marginalidade trabalhista. Além desse quadro, outros a gente pode somar isso, né? Por exemplo, o trabalho doméstico é um trabalho isolado. Essas mulheres trabalham sozinhas dentro de uma residência. Então, é muito difícil você ver essas mulheres em determinados grupos, né? O que você também acaba invisibilizando-as, né? E então, com agora essa nova PEC, com a ampliação dos direitos, né, das trabalhadoras domésticas, realmente houve uma discussão em relação a esse trabalho, houve uma discussão sobre os limites e os direitos que essas mulheres têm que ter no Brasil. E isso acabou levando, eu não sei se a gente ainda pode falar uma profissionalização dessas mulheres, mas eu acredito que é mais um passo para a gente ter cada vez mais um respeito e uma garantia de que esse trabalho está sendo realizado no Brasil de acordo com condições trabalhistas básicas. E a nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de trabalho de uma diarista de Curitiba. Registramos a rotina pesada e também os sonhos da trabalhadora. Eva não para, nem mesmo para a entrevista. Entre uma gola engomada e um lençol sem dobras, ela fala do ofício de diarista. Desde que chegou em Curitiba, vinda do interior do estado, há 26 anos, ela trabalha com o que gosta. Toda vida gostei, porque eu gosto da limpeza. Eu amo a limpeza. Limpeza é comigo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Chega na casa onde vai trabalhar e começa na pia da cozinha.
Põe a roupa na máquina, lava os banheiros, tira o pó dos móveis, passa o aspirador. Tudo antes do almoço. Depois é arrumar cômodo por cômodo, passar pano nos vidros e o ferro na roupa. A rotina é para não deixar nada desarrumado e manter a confiança que já tem das famílias para quem trabalha. Todas as casas que eu tenho, menos que eu tô com 2 anos. Uma só que é de 2 anos, o restante tudo é de 10, 12, 13 anos. Sempre no respeito e tal, né? Na hora certa de chegar, na hora de precisar falar, tudo com modos, né? O povo tem um carinho grande pela gente e a gente também por eles, né? Se torna sendo familiar. De segunda a sábado, Eva enfrenta pelo menos 3 horas de ônibus para atender os clientes. Já trabalhou também aos domingos, na época em que estava construindo a casa onde mora. Tamanha dedicação é para a família. Além do marido, Eva tem 3 filhos e é neles que está o sonho dela atual. É meu sonho hoje. É difícil falar. É eu ver um filho meu formado. O dia que eu ver um filho meu formado na faculdade, aí é o último sonho que eu quero ter na minha vida. É esse. Porque os outros eu já realizei, graças a Deus. Já cumpri. Milhares de outras mulheres possuem histórias parecidas com a de Eva, e a satisfação pelo trabalho é uma constante entre elas. Adelaide também tem a vida na profissão. Eu, nas casas que eu trabalho, uma faz 21 anos, outra faz 8, e a terceira que eu trabalho já vai fazer 4, né? Para mim é normal, né? É um serviço bom, melhor do que mensalista. Eu não troco meu serviço por nada. O futuro também é uma preocupação. Como Eva e Adelaide escolheram o trabalho de diaristas, elas mesmas pagam a Previdência Social, agindo no presente para garantir o futuro. Eu pago por conta, por mim, né? E eles me dão o dinheiro, né? Umas 2, 3 semanas, eu fui no INSS para ver como é que estava lá, daí peguei, ver onde que estava paga, onde que não está. Então aí agora vai ficar assim, na minha, né, saúde. Se eu tiver saúde, eu vou continuar, senão posso até parar, porque eu tenho onde, né, graças a Deus. Thaís, de que maneira que esses relatos que a gente acabou de assistir se relacionam com os relatos que você recolheu nas suas entrevistas durante o mestrado? Nossa, muitos dos relatos da reportagem se parecem bastante com os relatos que eu escutei durante a minha pesquisa de campo, com diaristas aqui de Curitiba, né? O primeiro deles foi daquela senhora que estava no ponto de ônibus falando que não troca o trabalho de diarista por nada. Então, uma das características que me chamou a atenção na minha pesquisa foi justamente isso. As trabalhadoras diaristas, elas já tiveram a oportunidade de trabalhar ou como mensalistas ou como trabalhadoras em outros setores, no comércio, ou em alguns bares, ou em alguns outros restaurantes, mas elas optaram por ser diaristas porque esse trabalho trazia mais benefícios para a vida delas do que esses outros, que no caso tinham a carteira de trabalho assinadas e todos os benefícios garantidos, né? Então, qual era a justificativa de tudo isso? Toda vez que eu perguntava por que você preferiu, então, ser uma diarista, elas me respondiam por causa do dinheiro. Realmente, essas trabalhadoras, elas entram agora nessa nova classe de pessoas que estão consumindo mais no Brasil. Então, o trabalho de diaristas possibilita para elas uma renda mensal maior, o que acaba possibilitando uma vida melhor para elas, né? Então, elas conseguem consumir produtos eletrodomésticos, entre outras coisas, que trazem melhorias para suas vidas pessoais, né? Elas conseguem construir casas, como a sua entrevistada aqui falou, elas conseguem formar filhos, elas conseguem comprar coisas que trazem melhorias para suas vidas. Além de tudo isso, o trabalho de diaristas possibilita para elas uma autonomia frente às suas próprias vidas. Então, o trabalho doméstico, ele historicamente foi categorizado por noções de humilhações, de sobrecarga de trabalho, de invisibilidades, de diversas formas de precarização que o trabalho das diaristas não se mostra mais. É claro que a gente não pode generalizar, mas as trabalhadoras das quais eu entrevistei me diziam o seguinte: olha, se a casa que eu for trabalhar é muito grande, se aquele trabalho
cansativo demais para mim, né, porque eu aguento, eu não vou trabalhar naquela casa mais. Então, se o meu patrão falou comigo de uma maneira que eu acho que não é adequada, eu não vou trabalhar naquela casa mais. Então, o trabalho de diaristas possibilitou para essas mulheres, né, uma outra visão sobre o trabalho, uma outra visão sobre as suas próprias vidas. Então, elas têm uma autonomia tanto financeira quanto em relação ao seu próprio bem-estar. Então, isso é o que garante a elas permanecerem nessa categoria profissional, mesmo não tendo as garantias jurídicas da carteira de trabalho assinada. Bom, Thaís, a gente já volta a conversar. O Em Tese faz um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos a discutir a profissão de diarista. Um professor da Universidade Federal do Paraná acaba de lançar a única tradução para a nossa língua das conferências feitas em Harvard pelo polonês Miłosz. O poeta é um dos vencedores do Prêmio Nobel e o livro, uma das únicas obras em português do autor. Não foi por causa da distância que você não me visitou aquele dia ou noite. De ano a ano, ela cresce até tomar conta de nós. Assim como você, eu entendi. Indiferença. Versos de um autor pouco conhecido no Brasil, que nasceu na distante Polônia, mas que não pode ser indiferente para quem gosta de poesia. Czesław Miłosz, o vencedor do Nobel de Literatura de 1980. Sem muitas traduções para o português, a UFPR contribui para mudar este panorama. O ensaio O Testemunho da Poesia foi lançado pela editora da universidade, após ter sido traduzido pelo professor Marcelo Paiva de Souza. Primeira coisa que parecia interessante, não havia nada de literatura polonesa traduzida, publicada pelo selo da editora da UFPR. Então, de saída, houve interesse por conta disso. Letras polonês, de fato, só existe na América Latina, aqui na UFPR. A editora, já em vista disso, teria evidentemente interesse em encampar um projeto de tradução de algum autor polonês importante. Evidentemente que o Nobel é um argumento de peso, né? Não é toda editora brasileira que conta justamente com um autor que tenha justamente esse cacife no seu catálogo, né? O livro é uma compilação dos ensaios produzidos por Miłosz para a tradicional Cátedra de Poesia da Universidade Harvard dos Estados Unidos. Escritores como Jorge Luiz Borges, Ítalo Calvino e Humberto Eco já passaram pela cátedra, conhecida pelo nome de Norton Lectures, ou Leituras Norton. A importância do evento também contribuiu na escolha do tradutor. Essa cátedra, bom, ela é uma das instituições assim culturais mais importantes nos Estados Unidos e no mundo cultural, literário, particularmente falando, né? Porque eles trabalham da seguinte maneira: convidam, digamos assim, um notável das letras, da música, da poesia, da ficção, da crítica literária e assim por diante. E aí essa pessoa vai ocupar então a cátedra por um período de um ano. Ao longo desse período, ele profere as conferências. O resultado dessas conferências automaticamente viram um livrinho, que é publicado pela editora Harvard. Além da poesia, Miłosz também dominava a arte dos ensaios. No Testemunho da Poesia, ele analisa o fazer poético da Europa moderna, com especial atenção à literatura polonesa. Um texto que mantém sua atualidade até hoje. A gente já não precisa mais necessariamente ler esse livro pelo prisma do debate ideológico do tempo da Guerra Fria, porque o livro continua falando a respeito de vários assuntos
que ultrapassam aquele contexto e que continuam a ter um interesse atual muito grande. Você encontra o livro no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. O Em Tese de hoje fala sobre uma profissão que aumenta em números no Brasil, a de diarista. Estamos discutindo as relações de afeto e de poder que envolvem o trabalho doméstico remunerado no nosso país. Eu recebo aqui no estúdio do Em Tese a mestre em Sociologia, Thaís Monticelli. Bom, Thaís, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre de que maneira que as diaristas percebem a própria profissão e de que forma que essa profissão está ganhando respeito e espaço no nosso país. Mas eu também queria falar um pouquinho sobre as tuas percepções enquanto pesquisadora ao entrevistar essas pessoas, ao ir até a casa dessas pessoas. O que você percebeu de interessante que te ajudou também a perceber essa profissão? Bom, primeiro falando um pouco sobre a minha pesquisa de campo, né, basicamente as coisas que eu encontrei na realidade de Curitiba sobre o trabalho doméstico, eu tive um pouco de dificuldade de contactar essas trabalhadoras. Então, inicialmente eu tive que ir até a casa delas, ir ao encontro delas para poder fazer uma entrevista ou a gente conversar um pouco sobre esse trabalho. Então, eu falo bastante, inclusive, na minha dissertação, que o trajeto até a casa dessas mulheres me deixou um pouco assustada, porque, de uma certa maneira, os bairros de periferia de Curitiba, eles não têm toda uma infraestrutura que os bairros centrais ou os bairros de classe média alta possuem. Então, eu vi bairros sem saneamento básico, bairros que não tinham uma infraestrutura básica de segurança, escolas, postos de saúde, entre outros atendimentos básicos para a população, transporte público. E essas mulheres não podiam usufruir desses benefícios que uma população mais central da cidade poderia usufruir. Mas, em compensação, quando eu entrava dentro da casa dessas mulheres, eu acabava me deparando com uma quantidade de tecnologias, eletrodomésticos e melhorias para suas casas muito grande. Então, a maior parte delas tinha casa própria, elas conseguiram quitar suas próprias casas, né? As cozinhas delas eram praticamente toda equipada, né, com vários eletrodomésticos como geladeira nova, micro-ondas, máquina de fazer pão, entre outras coisas. E isso era uma característica de uma certa maneira geral. Então, na hora que eu vi esse contraste, eu queria compreender um pouco o porquê desse consumo dessas coisas para sua casa, né? E muitas vezes aquilo se dava justamente pela falta de infraestrutura que o bairro tinha. Então, elas tinham que comprar uma moto porque não tinha ônibus perto de casa. Elas tinham que comprar uma máquina de fazer pão porque elas tinham que percorrer pelo menos 3, 4 quilômetros para poder comprar a panificadora mais perto. Então, elas compravam uma TV maior e um DVD para poder usufruir daquilo com os filhos no final de semana, já que a população periférica não tem acesso à cidade nos finais de semana. Então, isso tudo também gira em torno daquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Essa população, essas trabalhadoras, elas estão tendo uma renda mensal maior e elas possibilitam essas melhorias para suas vidas, né? Agora eu queria voltar um pouquinho na história. Você também, ao decidir trabalhar sobre esse tema, fez um mergulho lá na origem do trabalho doméstico no Brasil. O que você percebeu ao relacionar essa origem com a realidade hoje? O trabalho doméstico ele está no cerne da desigualdade brasileira. Ele veio para o Brasil junto com a escravidão, junto com o período escravocrata. Essas mulheres foram colocadas nas casas coloniais, né? É muito comum a gente ouvir na nossa história as amas, as basas, criadas da casa. E logo depois da Lei Áurea, essas mulheres, né, da periferia não conseguiram se estabelecer no mercado de trabalho e a maior parte delas foi sendo contratada para o trabalho doméstico. Então, isso tem a sua origem escravocrata, tem a sua origem nesse período colonial brasileiro, mas as desigualdades foram perdurando por todo esse tempo. Então, fomos tendo conquistas democráticas, fomos tendo conquistas trabalhistas, mas as trabalhadoras domésticas, de uma certa maneira, estavam sempre sendo deixadas de lado. Inclusive, o trabalho das diaristas, a gente pode pensar um pouco assim também. Muitas vezes, as pessoas agora de classe média, principalmente com a PEC, elas deixam de contratar uma mensalista para contratar uma diarista, para não ter que pagar todos os encargos tributários que a nova legislação impõe. Então,
isso gera algumas outras desigualdades também, porque a gente também não pode pensar que o trabalho doméstico, o trabalho das diaristas, tem apenas um lado. Existe um outro lado muito desigual também. Essas mulheres também estão em relações de poder que precisam ser demarcadas, né? Bom, a gente já volta a falar sobre esse assunto, porque aqui no Em Tese você também conhece o que é pesquisado de interessante pelo mundo no nosso Giro de Pesquisas. Sabe aquele momento antes de comer em que você pega o celular, tira uma foto da comida e posta nas redes sociais? Pois é, segundo os pesquisadores da Universidade de Minnesota e de Harvard, criar esse ritual antes de se alimentar deixa a refeição mais gostosa. Os cientistas conduziram um experimento com 26 voluntários e concluíram que tirar a foto antes da refeição aguça a percepção do gosto e melhora o sabor. Cientistas britânicos da University College London concluíram que crianças com horários fixos para dormir se comportam melhor. Eles entrevistaram mais de 10 mil mães e crianças aos 3, 5 e 7 anos de idade. E os pequenos com horários bem definidos para ir para a cama eram exatamente os com menos problemas de comportamento. Bom, Thaís, no teu trabalho você também fala sobre um outro aspecto da vida dessas mulheres, dessas trabalhadoras domésticas, que talvez tenha até relação com essa origem do trabalho doméstico no Brasil, que é um histórico de humilhações, de trabalho infantil, de violência e muitas vezes até violência sexual, né? Exatamente. Aqui em Curitiba, o relato das diaristas se parecia muito com os relatos de outras trabalhadoras domésticas, de outras diaristas, que a gente já vem discutindo ao longo do tempo no Brasil, né? São mulheres que começaram a trabalhar ainda crianças, né? Aquela velha história de a vizinha de uma amiga precisava de uma menina para olhar os meus filhos, então eu fui trabalhar naquela casa. E então elas começavam a trabalhar muito cedo, elas não tinham acesso à escola, elas não tiveram uma escolaridade muito alta. E elas, por estar tão cedo dentro de uma casa trabalhando, elas sofriam diversas humilhações e abusos trabalhistas, né? Inclusive os abusos sexuais, inclusive abusos de violência doméstica, inclusive o pagamento in natura, por exemplo, é quando uma trabalhadora trabalha o mês todo e ganha no final do mês leite, comida, um vestuário, sem ter um rendimento mesmo financeiro. Então, todas essas características foram trazidas para a vida dessas mulheres no presente. E, inclusive, o trabalho das diaristas se coloca para elas como uma possibilidade de não sofrer mais esse tipo de humilhação. Então, eu não preciso mais submeter a todo e qualquer tipo de ordem dos meus empregadores. Eu não preciso mais dormir na casa dos meus empregadores. Então, o trabalho de diaristas possibilita isso a elas, né? Agora, para finalizar, Thaís, de que maneira que o seu trabalho colabora para que a sociedade passe a enxergar, respeitar e valorizar essas profissionais que são tão comuns e tão pouco respeitadas no nosso contexto? Bom, eu acredito que, como venho demarcando aqui durante a entrevista, o trabalho doméstico ele não é discutido nem na academia e tampouco pela sociedade. O trabalho doméstico ele foi evidenciado atualmente justamente porque a PEC foi aprovada este ano, mas desde então a gente não vinha discutindo como essas mulheres estavam sendo tratadas dentro dessas residências, como o trabalho doméstico foi configurado no Brasil, como essas relações trabalhistas podiam muitas vezes trazer abusos legitimados para essas mulheres. Então, eu acredito que o meu trabalho pode trazer, além de uma nova fonte de pesquisa para ser caracterizada aqui no Paraná, em Curitiba, também para a gente pensar um pouco criticamente sobre as relações contratuais de trabalho que a gente estabelece dentro dos nossos próprios lares. Bom, Thaís, eu agradeço a sua participação no Em Tese de hoje. Muito obrigada. Nessa semana, o Em Tese falou sobre as relações de trabalho das diaristas. Existem poucos trabalhos que tratam do tema no Brasil. Um deles é a dissertação da Thaís Monticelli, que você conheceu hoje. Quem quiser saber mais sobre o trabalho, encontra a versão completa no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí para você. Nós ficamos por aqui, mas no nosso site você pode rever este e outros programas. A gente se vê novamente na semana que vem e eu espero vocês.